satânicos e demoníacos. Porque o inimigo ele é assim. Ele tenta nos induzir a fazer coisas que são contrárias à verdade de Cristo. Mas eu não sabia que eu estava sendo dominado pelo Satanás. Que meus pensamentos estavam sendo dominados, estavam sendo cirandados os demônios. Eu não sabia. Eu só não tinha prazer na vida. E trabalhava. E não tinha mais a consciência do que eu fazia. Porque para um eletricista, eu sou um eletricista, nós sabemos, é básico, o que é 220 e o que é 110. E eu não conseguia ligar uma tomada. Não tinha consciência, não tinha sabedoria para ligar uma tomada. De tão depressivo eu estava. De tão dominado por aquele sentimento de morte que estava sondando, desprazer que estava sondando o meu interior. Muito triste. Sem ninguém para conversar, sem ninguém que entendia, me parasse para conversar. Clamando por dentro uma pessoa que me entendesse. Chegava na minha casa, as lágrimas vinham. De manhã eu estava sorrindo, eu estava conversando com todo mundo, mas dentro de mim havia um desprazer na vida. Mas quando eu estava no meu quarto, com a luz apagada, as lágrimas eram a noite inteira. Acordando, dormindo, acordando, aqueles pensamentos, em nada. E falando, por que eu não morro? Eu acho que eu vou dar uma solução, a solução seria a morte. Essa é a solução, porque eu vou ter paz. E um dia, fui trabalhar. Já esgotado de tanto lutar com aquele sentimento, já procurando em todos os lugares raiz para viver, para ter algo para se apoiar e viver, e já não achara mais. Eu disse para um rapaz que estava deitado, que era meu chefe, essa palavra que eu vou dizer para você, desse jeito. Deus gosta que nós sofremos. Ele deitado estava. Querido, eu vi esse homem, eu nunca vi isso, mas eu vi esse homem saltar. Eu nunca vi alguém saltar deitado. Ele saltou, querido. Eu vi ele sair, isso daqui, da onde ele estava saltando, ele saiu 1 metro e caiu em pé. Pum! Eu tomei um susto. Esse homem foi para cima de mim. O que é que você disse? Ele disse para mim o seguinte. Eu disse para ele, Deus gosta que nós sofremos. Ele, negativo. Ele veio e me anunciou a palavra do Senhor. Em Mateus 7:7, um pouquinho para baixo, a palavra do Senhor diz o seguinte. Ali no versículo de número 9, começa dizendo sobre a intercessão. E ali no versículo 9 tem um pedaço que ele disse para mim o seguinte. Vós são do mal no seu coração. Quando o seu filho vos pedir pão, o que você dá ao seu filho? Tem coragem de dar um escorpião para ele? Tem coragem de dar uma pedra? Não. Então, muito maior é Deus. E quando ele falara aquela palavra do Senhor, no meu coração, na minha alma, que estava já esgotada, teve uma flecha de luz, o qual eu senti sair de dentro de mim toda a amargura que estava me dominando. A intenção de Satanás, as vozes que ficavam na minha cabeça 24 horas, se calara pela presente palavra do Senhor. E eu me senti livre por aquele instante. Amém? Deus, e eu entendi, querido, o que ele falara naquele momento, que eu não tinha comunhão com o Pai. Eu não tinha comunhão, eu entendi que eu não estava ligado a Deus. Eu entendi, mesmo sem conhecer quem era Deus, assim, como é hoje. Eu conhecia por riscar, por algumas ensinamentos que não se aprofundam em Deus. Eles só riscam a camada, só riscam, mas não aprofundam você em Deus. Eu entendi que eu não tinha comunhão, eu entendi. O Espírito entrou em mim e me deu consciência para que eu entendesse que aquele homem falara.
E ele disse para mim, querido, busque uma igreja perto da sua casa. Eu disse, não. Eu também entendi que não. Eu não quero uma igreja perto da minha casa. Eu quero esse peixe que você acabou de me vender. Eu quero esse Deus que você acabou de me ver. Eu quero sentir o mesmo Deus o qual você tem a certeza, que eu estou sentindo a certeza na sua vida. Do jeito que eu estou tendo a certeza de que você está falando da palavra do Senhor. Do jeito que você mencionou a palavra do Senhor para mim. Eu fui tocado pela sua fé nesta palavra. E eu quero ir na sua igreja. Eu quero congregar com você. Quero conhecer esse Deus lá com você. E eu fui, comentando com os irmãos que já passaram por caminhos distantes. É lá em Cotia. Lá em Cotia. A divisa de Cotia com o Embu das Artes. Lá no fundo, sabe? No subúrbio. Lá onde o apóstolo foi lá. Né? Da igreja que eu estava antes. Ele foi lá e ele viu. Que igreja é essa, irmão? Acostumado com Brasília, né? Mais de 2.500 igrejas, né? Foi lá. Ele viu aquela igrejinha pequena e ele chorou quando chegou lá. Mas isso não vem ao caso. Estou falando da minha conversão. Quando eu descia as escadas, era uma igreja pequena, humilde. Descia as escadas, ia num porão, porque a rua ficava, o terreno ficava embaixo, vinha a rua, então tinha um desclive da rua para a igreja. Eu descia as igrejas. Quando eu descia as escadas, eu sentia algo diferente. Algo diferente aqui. Tem poder de Deus aqui. Mas eu não sabia decifrar. Eu senti, tem algo diferente. E foi isso que eu falei para o irmão ontem. Nós comentamos, a igreja não pode ficar com a porta fechada. Você não sabe o poder da sua oração. Você não sabe o poder que tem a igreja com a porta aberta. Irmão, dizime mais, oferte. Derrame as suas bênçãos para que essa porta possa estar aberta. Eu também tenho que fazer isso. Ofertar mais, dizimar mais, orar mais. A nossa igreja é carente de oração, é carente de jejum. É carente, meu irmão, de homens que preguem. De estar com essa porta aberta. Porque você não sabe quando vai chegar um necessitado como eu estava na porta da igreja. E quando eu desci, lembra da palavra Mateus 7,7? Havia os louvores lindos, como aqui estava hoje, a presença do Senhor na vida dos louvores, dos levitas. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, querido. E assim, deixei os louvores. E aí pega o preleitor, o pastor vai pregar naquela noite. E não deu tempo do evangelista Marcelo conversar com o pastor José. Não deu tempo. Eu estava com ele 24, eu estava com ele. Eu trabalhava junto com ele. Eu saí junto com ele para ir para a igreja. Eu não fui para casa, eu fui para a igreja naquele dia que ele falou da palavra do Senhor. Eu não dei lugar, eu fui lá. Naquele mesmo dia. E chegando lá na igreja, o irmão também saiu do trabalho e foi direto para a igreja. Chegando lá, chegando na hora da pregação, o Senhor põe na boca do preleitor Mateus 7,7. Meu irmão, eu sentava onde a irmã aqui está. Eu sentei lá na frente, ninguém me conhecia, eu sentei onde a irmã está. A irmã Vitória está aqui, bem pertinho. Irmãos, meu pai dizia para mim, filho, homem não chora. E eu estava tomado por uma dor profunda. Sabe, aquela que só sai quando você chora. Sabe, quando machuca e você precisa botar para fora. Eu olhei para um lado, meu pai não está aqui, ninguém me conhece. Eu comecei a chorar. Chorei do começo ao final da pregação. E quando o preleitor ele faz aquele anúncio de dizer assim, olha, quem aceita o Senhor Jesus como seu único e eterno Salvador para a sua vida, eu corri para a frente do altar, fiquei na frente. Mais pessoas vieram, mas eu fiquei na frente, recebi a oração de confissão. E a partir daquele momento, hoje eu estou aqui. Porque teve um homem que levantou. Eu não sei como aquele homem estava, se ele estava cansado, tinha passado alguma luta naquele dia, estava abatido, estava cansado, ou seu filho estava com febre, ou ele estava com problema, dor de cabeça, ou estava em mal-estar. Eu só sei que ele se dispôs para falar da palavra do Senhor. E quando ele falou da palavra do Senhor, houve um impacto dentro do meu interior, que eu compreendi aquela palavra. O Espírito entra em comunhão e faz com que eu entenda que essa é a palavra que vai te salvar. Essa é a palavra que vai te tirar dessa situação. Essa é a palavra que vai te transformar a sua vida. E assim,
Por isso eu quero te dizer nessa noite, nessa manhã, desculpa, noite de novo. Pegou a unção. Ô glória, derrama mais, Senhor. Não é só essa não, derrame mais. Amém? Vá para Mateus, no capítulo de número 4, depois que o Senhor Jesus, ele passa pelas tentações, que começa o ministério do Senhor Jesus, depois que ele sai do deserto, quando o inimigo tenta abater o seu ministério, tenta abater a sua fé, e o Senhor persiste. Depois de passar, em Mateus, no capítulo 4, depois de passar as tentações, o Senhor, ouvindo, porém, Jesus, que João Batista fora preso, retirou-se para a Galiléia, deixando Nazaré, e foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulão e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulão, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, povo que jazia em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-se neles a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus começa a anunciar as boas novas. Continuando, a vocação dos 12. A vocação dos discípulos, quer dizer, desculpe. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, e lançando as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe: vinde após mim, e eu lhes farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiam. Passando diante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então ele os no mesmo instante, deixando o barco do seu pai, os seguiram. Percorria Jesus por toda a Galiléia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, e atormentados, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decadópolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Quem era Pedro? Simão. Simão era um pescador. Quem era André? André era um pescador. Eram homens que desde a sua nascença eram chamados, eram separados para o Senhor. Mas se não chegasse até ele a palavra do reino, eles continuariam sendo separados e chamados, mas ainda pescadores comuns. O que eu quero dizer com isso? Eu não quis saber o que o evangelista, que aquele homem era. Eu não quis saber, eu sabia alguns defeitos, porque eu trabalhava com ele. Mas eu não quis saber os defeitos. Eu não quis saber que posição ele tomava na igreja, quem ele era, o que ele fazia. Mas quando ele profetizou a palavra do Senhor, quando ele disse, em Mateus 7,7 está escrito, em Mateus 7,9 está escrito sobre você, eu fui impactado. Porque a verdade, ela é como faca de 2 gumes. Ela corta tão profundamente, e vai na divisão da alma e do espírito, e faz discernimento lá, querido, lá dentro. Esse é o poder do Evangelho de Cristo, que transforma aquele que dá lugar, e ele também te dá entendimento. Esse é o poder do Evangelho. Por isso não se preocupe. Não se preocupe quando você anunciar o Evangelho de Cristo. Quando você anunciar o Evangelho de Cristo para as pessoas aí fora, e você fala assim, mas essa não é a palavra que eu queria, essa não é a palavra certinha. Se você pegar em Mateus 7,7, no cabeçalho de Mateus 7,7, Mateus 7,7, o que está escrito lá? Jesus incita a orar. Aonde está aqui que essa é uma palavra própria para salvar?
Segundo o cabeçalho que está aqui, eu estou dizendo que está no cabeçalho. Mas toda a palavra, eu quero dizer para você que toda a palavra, ela é poderosa em Deus para fazer a obra que o Senhor determinou. Independente do que a sua habilidade ou não, independente da sua comunhão com a sua facilidade de ler a Bíblia ou não. O importante é você falar da palavra do Senhor, porque Deus vai te dar entendimento para você e para a pessoa que está para ouvir. Creia nisso. Creia nisso. Olha o que aconteceu com o centurião no capítulo de 4, no número, Mateus 8. No versículo de número 5, olha o que acontece com esse centurião. Olha só. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Em outro capítulo, que eu acho que em Lucas, ele disse assim: ouvindo a respeito de Jesus, foi até ele. Vamos ver Mateus, Lucas 7, 1 a 10. Vamos ver se é isso mesmo que eu estou falando. Pode contestar, irmão, o presbítero, não é essa palavra que está lá não. Ô, irmão, então vamos ver. Melhor ir, né? E olhar para ter certeza do que nós estamos falando. Aleluias. Precisamos mais de Deus, querido. Precisamos crer no Senhor. A Bíblia continuando lendo lá, que o Senhor se aproxima, os seus discípulos ficam ali em roda, se aproximando. E ele começa a dizer: vós sois luz do mundo. E a luz que vós sois, não é para colocar debaixo, é para colocar em cima. É para iluminar todos que estão no ambiente, nesse ambiente de salvação, nesse ambiente dessa atmosfera de adoração. Todos. Tem muitas pessoas aí fora como João, Tiago, André, Bartolomeu, Natanael, Filipe. Há muitos aí fora que precisam ouvir o Evangelho de Cristo. E Deus levantou você para falar. Deus vai te dar autoridade para você falar. Mas, Senhor, eu sou um pecador. Eu sou um homem falho. Mas se você crê, você verá os sinais acontecerem. 7:1. Lucas 7:1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigiu-se ao povo e entrou em Cafarnaum. Um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e quase à morte. E tendo ouvido a respeito de quem que ele ouviu? De quem que ele ouviu? Foi do Corinthians? Foi do Palmeiras? Foi do São Paulo? De quem que ele ouviu? Ele ouviu quem? Então o que as pessoas precisam ouvir? O que as pessoas precisam ouvir? E onde está Jesus? Aonde está? Você pode mostrar Jesus sem ter a palavra dele? Pode? Há muitos jargões aí fora. Muitos jargões. Vai chegar um tempo que Deus vai cessar isso. Vem. O Senhor te cura. O Senhor faz isso. O Senhor faz aquilo outro. Mas cadê a base? Cadê a base? Pregue a palavra. Mostre na palavra. Ensine a palavra. Aleluia. Voltando para Mateus 8. Vamos lá, Mateus 8. Não fale em jargões, irmão. Não fale em jargões. Você não precisa quebrar as pessoas emocionalmente. Você não precisa... Teve uma pregação aqui que falou sobre isso. Pregação do pastor domingo passado. Não, outro. Foi. Carlos Júnior. Vem lá, viu? Vocês estão aí no Face? Vocês também que estão aí nas redes sociais? Procura lá. Mas vá, visita lá o site, dá uma olhadinha nessa pregação. Dá uma olhadinha nessas duas pregações do sábado e do domingo passado. Foram bênçãos para a igreja. Todas as pregações, mas essas foram especiais. Foram especiais. Porque vem gente de fora.
Não que isso dá mais valor que as pessoas de fora. Mas Deus usa. Se Deus usou, vamos dar valor. E usa também as palavras que têm sido pregadas nesse lugar. Você vai conhecer os nossos pastores, vai conhecer os levitas, vai conhecer pessoas que vêm aqui, vai conhecer o trabalho com a rádio. Não de jargões, você não precisa tocar na pessoa emocional. Aquele irmão não tocou no meu emocional. Apesar que eu precisava, né? Estava bem fragilizado. Se ele falasse assim, irmão, toma esse copo com água aqui, que eu fiz com um chá de cidreira, que você vai ficar curado. Eu tomava. É um copo, não só um copo, não, que é um jarro. Não é? Mas o que o Senhor falou para aquela mulher que tinha sede na fonte? Lembra? Lá, quando ele foi, no caminho mais distante. Lá perto de Samaria. Onde os discípulos foram buscar alimentos que estavam com fome, Jesus chegou no poço. E quando vem a mulher, vem chegando uma mulher, os discípulos saem, chega uma mulher, samaritana. Ah, se você soubesse quem está te pedindo água. Ah, se você soubesse, você pregou sobre isso. Pastor Alçala pregou sobre isso, eu lembro. Não pregou? O ano passado. Não foi? Está gravado. Está lá. A senhora pregou. Desta mulher. Aleluia. E vocês pedissem a água da vida. Você nunca mais teria sede. Essa água da vida é comunhão com o Pai. Porque ela estava passando por problemas emocionais internos. O qual ninguém, nenhum médico, nenhuma ciência, nem até hoje, com toda a sabedoria do homem, com G5, com G4, tem hoje, que pode curar a alma do homem ferida. Quem pode curar essa doença que tem pegado tantas pessoas, depressões? Quem entende da doença da alma? A não ser aquele que tem a água da vida. Toma. Aleluia. Vamos para o centurião. Senhor, meu criado jaz, versículo de número 8:6. Meu criado jaz em casa, na cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entre em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o rapaz será curado. Pois eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados à minha ordem. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro vem, e outro vem. E ao meu servo, faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Aleluia. Isso é o Espírito Santo trabalhando numa vida desse centurião que creu de tal maneira que ele sabia quem era a autoridade do Senhor. Isso só é revelado para quem tem comunhão, para os adoradores, para quem tem comunhão com Deus. Você tem tido, querido, na sua vida, revelações íntimas de Deus para com você. Deus tem falado ao seu coração, à sua mente. Você tem escrito essas palavras. Saiba que Deus vai usar. Aleluia. Deus vai te usar. Se prepara. Guarda. Na hora certa você vai encontrar lá. Pode ser um Macário, né, demoniado. Pode ser um Pedro. Pode ser um discípulo. Um Natanael. Um André. Aleluia. Grande é o nome do Senhor. Aleluia, queridos. Mas no caminho, a grande luta que aconteceu para o Evangelho foi os próprios fariseus, o próprio povo do Senhor. Mas isso já estava advertido por João. João já tinha advertido os fariseus daquela época. Aqueles homens que duvidavam, que falavam, será que essa fonte? Será que é essa fonte? Não é ele um carpinteiro?
Não é ele filho de Maria? Mas sobre isso o Senhor já tinha falado a respeito com João. João, ele dissera aos fariseus, no versículo de número Mateus 3, no capítulo de número 3 de Mateus, no versículo de número 6, Mateus 3, 6, e eram por ele batizados no rio Jordão e confessando os pecados. Vendo, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham a batismo, disse-lhes, raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem? Produzi, pois, frutos dignos ao arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, tenho por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada fora. Nós, que já conhecemos a palavra do Senhor, que já temos um grau de intimidade, podemos dizer assim, mínimo, mas conhecemos. Quando eu vou falar para você em João 10:10, você sabe. João 10:17, você sabe. Como é? Do dízimo, que eu uso muito lá. 3:10. Malaquias 3:10, você está vendo? Sobre nós é colocado uma advertência. Produzir frutos de arrependimento, aquebrantamento. Temos que todo dia de manhã, ou um período de tarde, ou um período da noite, temos que fazer isso, nos aquebrantar diante do Senhor. Pai, me perdoa, Senhor, das minhas falhas, dos meus erros. Me perdoa se eu fui endurecido com o meu colega de trabalho, se eu não entendi o que o Senhor quer, se não foi sensível à tua voz. Sempre frutos de arrependimento, para que não seja cobrado de nós amanhã o sangue inocente, por causa da nossa postura. Que postura é esta? Que nega o altar, que nega a presença do Senhor. Não é mesmo? Em nome de Jesus. Para terminar, Isaías 61. Vamos lá em Isaías 61. O que diz o Senhor para nós em Isaías 61? Aleluias. Oh, glória a Deus. Faz tanto tempo que eu não ouço essa palavra, irmãos. Tanto tempo. Faz até anos. E olha que eu tenho a Bíblia, hein, em casa. Faz anos que eu não escuto essa palavra. Que eu não paro para meditar nessa palavra mais, como eu parava no começo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos aquebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que todos se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de
de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comerei as riquezas das nações, e na sua glória os gloriarei. Em lugar de vossa vergonha, terei dupla honra. Em lugar da afronta, exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança. As suas posteridades será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Como um noivo que se adorna de turbante, como um noivo que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nela se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém? Glória a Deus. Querido, eu quero finalizar. Amém? Quero terminar. Que além disso já não, né? Em nome do Senhor Jesus. Ficai de pé, em nome do Senhor. Ficai de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Santo és o Senhor. Fechai os teus olhos. Poderoso Deus e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, pela comunhão com o teu povo, por poder estar no meio do teu povo, por poder sentir a tua presença. Senhor, eis aqui os teus discípulos, eis-nos como os seus discípulos, dá-nos a habilidade de abrir a nossa boca e falar das boas novas do Cordeiro, para que vidas venham ser tocadas, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, toma nas tuas mãos cada pessoa que o Senhor tem separado e tem chamado, cada pessoa que precisa ouvir este evangelho para se tornar também um discípulo do Senhor. Assim, meu Deus, que eles possam estar atentos à sua voz e possa dar lugar ao teu Espírito, em nome de Jesus. Eu te agradeço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Então vamos. Eu vou tentar. Glória a Deus. Santo é o seu nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Eu quero ser Senhor, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e
quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Amém. Continua, irmãs, continua. Vaso novo. De novo. Querido, você que quer receber a oração nessa manhã, Quebra minha vida. você quer receber a oração e sentiu de quer receber a oração, vem aqui à frente em nome do Senhor Jesus. Se você quer receber a oração, vem aqui à frente. Aleluia. Se não, Eu quero ser. eu quero ser, Senhor. Eu quero ser. Faz de mim, Senhor, esse vaso. Um vaso novo. Sei que eu sou fraco, Aleluia. mas Jesus é forte. Mesmo eu caindo, Jesus me levanta. Oh! Jesus é o amor, e o amor mais forte, mais forte que a morte. Jesus é o amor. Jesus É o amor. Aleluia. É o amor. E o amor é mais forte. Mais forte que a morte. Jesus é o amor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar. Gostaria de convocar a igreja com o espírito de oração, voltado ao Senhor, à sua grandeza. Temos duas